Luz, câmera e ação. Gente, eu não sei. Do nada. Do nada. Aí, ó. Isso é uma das coisas que eu vou falar hoje nesse vídeo pra dar dica pra vocês. Alarme. Não vivo sem. Oi, meus amores, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, tanto nas minhas redes sociais, por amigas, família, de como eu consigo me organizar tão bem, né, os meus horários, como que eu consigo fazer tanta coisa, ser tão proativa durante a minha semana, conciliar trabalho com vida pessoal, trabalho com viagens a trabalho. Então, por isso, hoje eu sentei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Se vocês gostam desse tema, já deixa seu like, se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Estamos aqui, ó, na potência nesse YouTube. Eu falei para vocês que esse ano de 2023 eu ia voltar com tudo e aqui estou. E aproveita e ative o sininho das notificações também para vocês não perderem nenhum vídeo. E bora lá para o tema super especial e super pedido de hoje. Bom, gente, eu vou explicar para vocês um pouquinho, tá? Sobre a minha trajetória, sobre a minha experiência e sobre a minha mudança de hábito, tá? Uma das primeiras dicas que até tá aqui, ó, que eu separei pra falar pra vocês, é não procrastinar. Eu era uma pessoa que eu sempre deixava tudo pra última hora, trabalhos de escola, isso na adolescência, tá? Pra fazer qualquer tipo de coisa eu sempre ficava, depois eu faço, aí depois não sei o que, nunca fazia. E aí ou não dava tempo ou ficava tipo mal feito por fazer tudo em cima da hora, sabe? Então, por exemplo, se você colocou uma dica valiosa, que isso até é uma dica de uma amiga minha, que ela postou esses dias, ela tem canal aqui no YouTube também, a Fer Patrocínio, um beijo, Fer. E ela falou assim, se você coloca o despertador 6 da manhã pra tocar, é 6 da manhã que você vai desligar ele e que você vai levantar. Uma dica super bacana é você colocar o seu despertador longe. Eu sempre coloco nesse quarto que eu tô gravando, que é onde eu faço todas as minhas produções, e eu durmo no outro quarto. Então eu sempre coloco meu celular aqui pra carregar, né? Coloco o despertador durante a noite pra no outro dia eu levantar, já desligar, já levantar, já fazer tudo. Então essa é a minha dica. Comece a fazer as suas coisas, as suas atividades o mais cedo possível. E de manhã eu gosto muito de trabalhar porque eu sinto que o dia rende mais. Então se eu começo a trabalhar logo cedinho, eu sinto tipo que eu termino muito mais cedo e que meu dia rende muito mais. Outra coisa, as pessoas sempre tinham muita dúvida de como eu conseguia conciliar o meu trabalho na loja com o meu trabalho como influenciadora, tá? Isso não foi do dia pra noite. Eu fui me adaptando, fui me conhecendo, fui conhecendo o meu trabalho pra eu entender como que eu iria me organizar, tá? Hoje eu só trabalho como influenciadora, como youtuber, tiktoker, entre outras coisas. Mas antes, pra quem não sabe, eu conciliava 2 trabalhos. Então eu trabalhava numa loja física, fazia meus horários normais, tá? Trabalhava aí às 8 horas. E eu trabalhava de manhã, então eu acordava já muito cedo, já adiantando algumas coisas que eu conseguia gravar de manhã, indo em comércios que abriam antes das 8. Então eu priorizava esses comércios pra fazer logo de manhã e pra ter o tempo certinho, né? Eu nunca gostei de postar nas minhas redes sociais coisas muito em cima da outra. Por exemplo, postei uma publi 10h30 da manhã. Eu não vou postar outra 11 da manhã. Eu sempre gosto de ter esse espaço, então por isso que eu deixava muito trabalhos na geladeira, né? Trabalhos na geladeira, você gravar antes e ir postando aí durante o dia, como eu fiz exatamente hoje, tá? Eu uso muito essa técnica ainda hoje. Então, por exemplo, nas segundas-feiras é sempre muito corrido, começo de semana, organização de agenda e tudo mais, vou falar sobre isso também. E aí eu fiz tudo de manhã, até um meio-dia e pouquinho.
vim pra casa, almocei, consegui descansar, tô gravando agora à tarde pra vocês. Então isso faz toda a diferença, tá? Me organizar muito cedo pra eu conseguir criar um maior volume de conteúdos aí durante a minha manhã, tá? Então tá, de manhã eu gravava, né, tudo que eu tinha pra gravar, ia pra loja às 8 horas. Na hora do meu almoço eu fazia tudo que eu tinha pra fazer de gravação na rua, então eu gastava minhas 2 horas de almoço gravando, literalmente. Quando era coisas mais demoradas, né, quando é provador de roupa, que a gente tira a roupa, que a gente coloca sapato e tudo mais, eu gastava em torno de 1 hora, 1 hora e 20, e aí pra esses dias específicos eu minimizava o menos de conteúdo mais demorado possível e sempre focava nesses mais demorados, tá? Então eu já tinha gravado de manhã, ou eu ia gravar depois que eu sair da loja às 6 da tarde, mas quando eu sabia que iria ter compromissos mais longos, compromissos mais demorados no período do meu almoço, eu sempre dividia as funções, tá? À noite também eu sempre fazia o que dava, por exemplo, farmácia, que não fecha às 6 da tarde, gravação interna mesmo em casa, que eu sempre gravo, né, que algumas coisas não precisam estar na loja física em si, eu sempre gravo à noite e assim por diante. Vamos lá, expliquei um pouquinho pra vocês, até prolonguei até mais um pouquinho a mais, né, expliquei um pouquinho sobre a minha rotina quando eu trabalhava na loja. Hoje, por trabalhar só como influenciadora, os meus horários, eles continuam muito corridos, só que eu consigo ter esse respiro de descansar, que é bem importante, que eu não tinha isso nos intervalos do meu almoço. Faça a lista do dia do que você tem pra fazer. Eu utilizo o aplicativo Trello, tá? Eu vou colocar um videozinho aqui do lado pra vocês verem como que eu faço. O aplicativo Trello, gente, eu uso ele de 2 métodos. Tanto os meus compromissos do dia na rua, coloco todos os comércios que eu tenho pra fazer e já o que eu vou gravar. Então, toda segunda-feira, após o Pilates, eu sento aqui na minha mesinha do escritório, penso em todos os comércios, né? Na verdade, eu nunca refaço o Trello, eu só vou quando eu tenho que aumentar algum comércio, né, algum contrato novo, ou mudar, por exemplo, semana que vem vou citar um exemplo que aconteceu. Não consegui gravar o laboratório por conta técnica, e aí eu vou jogar 2 vezes a semana o laboratório. Então, por exemplo, eu vou amanhã, na terça-feira, exemplo, e vou na quinta-feira. Então eu deixo aí um espaço de tempo bom pra intercalar. E eu só acrescento, tá? Então, na verdade, eu nunca mexo em nada no Trello, só alguma coisa que eu vou acrescentar, ou toda semana eu mudo isso, né? Que são as ideias de conteúdos e tudo mais. Sempre é uma coisa nova, cada semana. Então, eu sempre, no parêntese aí que vocês vão ver, eu sempre mudo a ideia, mas o comércio sempre fica lá porque são fixos, tá? Na ala, quando eu vou, por exemplo, na terça-feira tá lá o meu cronograma, que é o que eu tenho que seguir ao máximo, que é mostrar meu café da manhã, dia de terça eu mostro o penteado também, lavo meu rosto junto com vocês, a rotina ali da manhã. Então eu gosto de colocar tudo que eu tenho pra fazer no dia escrito, pra eu saber. Isso é compromissos de trabalho, tá? Compromissos que eu tenho pra fazer pessoal, médico, sobrancelha, um peeling que eu for fazer, que mais? Um chá com as amigas, eu sempre anoto no quê, ó? Na agenda, tá? Eu sempre gosto de deixar anotado porque facilita o processo na hora que eu estiver em casa. Ah, Carla, mas como que você sabe de tudo? Eu toda manhã, quando eu venho aqui pra esse quarto, que eu vou me arrumar, olho a agenda e, tipo, já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Então eu só olho pra confirmar, mas eu deixo escrito no papel pra realmente eu não esquecer, tá? E eu sempre volto pra casa, né, na hora do almoço e tal, então eu sempre dou uma checada na agenda. Estabeleça níveis de prioridade. O que eu tenho que fazer que é mais importante? O que eu tenho que fazer que é mais demorado? Então eu sempre começo a fazer eles primeiro.
Como eu disse pra vocês, né, dei um exemplo dos provadores de roupa. Ah, na segunda, na terça e na sexta, e agora na quinta-feira eu vou ter provadores de roupa, graças a Deus. Então eu sempre coloco eles primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer no dia, se é de manhã ou à tarde. Então eu sempre coloco isso como prioridade, porque eu sei que eu vou demorar mais. E por que que eu sempre coloco isso? Vai que acontece algum imprevisto, vai que... Então eu sempre coloco eles em primeira posição ali, pra eu nunca esquecer de fazer eles de primeiro compromisso, tá? Depois as coisas mais fáceis eu vou fazendo aí durante o dia. Não seja multitarefas como eu era, não que tenha sido um erro, mas não sejam multitarefas como eu era quando eu trabalhava em 2 ambientes, tá? Em 2 locais. Eu sempre sentia que eu tava fazendo um serviço meia boca, e aí a gente vai começando a se sentir frustrada. Então, se você tem algo pra fazer, eu dei a ideia dos 2 trabalhos que eu tinha, tá? Mas, por exemplo, eu tenho que gravar um tutorial de maquiagem. Eu tô gravando o tutorial de maquiagem, eu tô revisando a agenda, eu tô editando um vídeo. Não! Esse é o seu maior erro. Faça coisas uma por vez. Você vai ver que vai ficar mais feita, você vai ver que vai ser um tempo mais curto pra você. Você pensa, vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, vou minimizar o meu tempo. Não, você só vai acabar ficando mais enrolada. Então é sempre importante você começar algo, terminar algo pra começar algo novo. Então, senta, respira e faça uma coisa apenas de cada vez. Use a tecnologia a seu favor. Tarefas de trabalho, Trello ou Google Agenda. Eu não fui uma pessoa adaptável ao Google Agenda, tá? Isso eu devo ao Trello, a Monique. Um beijo, amor. Que você sempre falou pra eu usar o Trello e ferramentas da tecnologia de agendas. Ainda não me desprendi da agenda de papel, mas para trabalhos eu uso muito o Trello. Compromissos externos de papel. Então eu já atropelei as coisas aí, já falei pra vocês antes, né, que eu uso o Trello pra compromissos de trabalho, né, pro meu cronograma de trabalho, e coisas pessoais eu uso mais a agenda porque eu acho isso mais fácil. Uma coisa que Carla, tem gente que consegue, tá? Eu não. E eu sinto que o trabalho, ele não anda. Organize o seu ambiente de trabalho. Hoje, se você chegar aqui na minha casa sempre vai estar muito organizada, porque eu trabalho dentro da minha casa, né? Então, às vezes, vou gravar uma receitinha nos stories na cozinha, ou eu vou gravar algum vídeo aqui no meu quarto, o meu estúdio que vai começar a reforma essa semana, então eu preciso que tudo esteja muito organizado para eu conseguir fluir, para eu conseguir dar andamento nas coisas, e isso é um grande problema, eu sei, mas é o que funciona pra mim. Quando for fazer a agenda para a semana, sempre faço no domingo ou na segunda-feira. Eu atropelei o assunto aí no começo do vídeo, só que eu gosto de fazer no domingo ou na segunda-feira de manhã, porque eu sinto que, tipo, começou a semana, sabe? Eu me dei folga no domingo de não postar em nada em redes sociais e tudo mais. Isso é uma escolha minha, tá? Porque eu preciso desligar um pouco, descansar. E quando você trabalha com muito excesso de internet, vocês vão sentir isso e vocês vão me dar razão depois. Mas enfim, eu sempre gosto de iniciar a semana fazendo agenda, tipo, meu favorito é na segunda-feira, tá? No domingo eu fazia antes, mas agora não mais. Mas essa é a minha dica. Tá tudo muito mais leve, eu já tenho compromissos de pessoas que já estão entrando em contato comigo, então questões de reunião, a pessoa vai falar comigo na segunda-feira, óbvio. Então eu já consigo agendar e programar tudo. E divida as tarefas e compromissos por igual. Por exemplo, já dei essa dica pra vocês também que eu atropelei, mas eu vou entrar mais a fundo nela. Dessa forma você consegue cumprir a agenda com todo sucesso. Então, começou algo, termine. E se você tem um compromisso muito extenso, tipo, as minhas terças-feiras,
é muito corrida, porque eu fico amanhã até umas 2 da tarde gravando pra Nani Acessórios, que eu que faço os stories da loja. Então é um percurso muito grande, tá? Então por isso que eu acabo fazendo compromissos mais intensos nos outros dias da semana, porque esse dia em específico eu sempre demoro muito pra produzir, né? Porque são muitas peças, são muitos vídeos, então eu acabo deixando a terça-feira livre pra isso. Aí à tarde que eu vou fazer os meus outros compromissos mais leves. E a última dica é uma dica super importante, que é: faça metas alcançáveis para o seu dia. Então, eu tenho 5 compromissos no dia. Eu vou cumprir esses 5 compromissos porque eu sei que eu vou conseguir realizar todos sem deixar no vermelho nenhum. Então, divida os seus compromissos durante a semana, tá? Então, faça o equilíbrio, coloque seu trabalho como se fosse uma balança. Isso daqui vai pesar mais? Ah, então eu vou diminuir e vou colocar aqui nesse outro dia, porque eu sei que vai calibrar e eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer. Gente, é basicamente isso. Não é muito difícil, não é uma coisa de outro mundo. É mais técnica, e também uma coisa que eu aprendi é você acostumar-se com essa rotina, tá? Essa é minha rotina que super funciona pra mim, e eu sei que eu acabo inspirando muitas pessoas por isso, e eu fico muito feliz. E é isso, gente, esse é o vídeo, ficou até um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Deixa aqui seu comentário pra ver pra eu ver o que você achou. Mil beijos, tchau!